A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Muito boa tarde, bem-vindo ao Torto e a Direito. Aqui estamos para mais um programa, como é habitual, todas as terças-feiras na DNFM, das 18 às 19, no 121, 124 do meu canal e na página www.dnfm.com, onde pode ouvir, quando quiser, e também ver. No programa de hoje, aqui estão Bento Anastácio, Alberto Magalhães e Ricardo Freixal. Muito boa tarde, bem-vindos. Temos de começar, antes da agenda, com as nossas notas de abertura. Bento Anastácio, bem-vindo. Que notas para abrir o programa de hoje? Boa tarde, Matias. Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo e a quem faz o favor de nos ouvir. Ora, nós estamos a cerca de 3 meses, pouco mais ou menos, do início de uma coisa épica para qualquer desportista, amante do desporto. Tem a ver com os Jogos Olímpicos que não foram realizados o ano passado, por motivos óbvios, e que estão este ano aí à porta. Isto não vem a propósito de uma norma que este governo conseguiu inventar sobre a prática desportiva que leva a que haja Jogos Olímpicos. Eu estou a falar, obviamente, no desporto de formação e na competição logo nestes inícios de formação desportiva. Entende o nosso governo que os jovens atletas terão que ser testados antes de cada jogo, 72 horas no máximo, para poderem os miúdos jogarem uns com os outros. Estamos a falar de crianças que são testadas aleatoriamente nas escolas, estamos a falar de crianças que jogam o que quer que seja em clubes pequeninos, de bairro, que são aí que se começam a formar atletas e que não têm qualquer condição económica ou técnica para que isto seja possível ser feito. Ou seja, até aqui se começa logo a distinguir entre o que é o desporto pelo desporto e o que são as elites. Ou seja, o regulamento é aplicado em igualdade de circunstâncias aos salesianos de Évora ou ao Futebol Clube do Porto, ou Benfica, ou a outro qualquer desses clubes. Isto referindo, por exemplo, ao basquetebol, que é o que eu conheço mais de perto. Isto faz com que milhares e milhares de crianças sejam, pelo segundo ano consecutivo, impedidas de praticar desporto. E não estou aqui preocupado com o currículo dos clubes, se tem mais 2 campeonatos ou menos 2 campeonatos, não é nada disso que interessa. Interessa é que há milhares de crianças que deixam de praticar desporto. Isto vai-se refletir não só nos próximos Jogos Olímpicos, obviamente, com a quebra de centenas de milhares de praticantes nestes 2 anos, e, pior que tudo isso, vai ser o problema de saúde pública que nós vamos ter daqui a uns anos, já que o desporto é, de facto, a melhor prevenção para a saúde pública. Isto depois reflete-se esta falta de conhecimento do país real, por parte do nosso governo, reflete-se depois em outras medidas tomadas, por exemplo, na área da economia, em que se pensa que as grandes oligarquias, os grandes grupos económicos são a mesma coisa que as pequenas empresas, e também estas que depois não chegam aos Jogos Olímpicos. Obrigado, Bento Anastácio. Deixou as notas de abertura. Ricardo Freixal, bem-vindo. Notas para a abertura do programa desta semana. Bom dia, boa tarde, Luís Matias, boa tarde ao Alberto Magalhães e ao Bento Anastácio, boa tarde aos nossos ouvintes. Bom, se eu fosse como o nosso presidente Marcelo, diria que hoje, 27 de Abril, não 25 de Abril, mas o 27 de Abril, faz 64 anos que os meus pais casaram. E portanto, se não fosse essa data, se não fosse esse momento,
eu não estaria aqui. E isto acontece um pouco com todos nós. Se os nossos pais não tivessem tido uma relação, nós não existiríamos, né? Isto parece óbvio, mas eu não quis deixar passar que me perdoem os nossos ouvintes, não quis deixar passar esta data, este dia e este efeméride em claro, porque, bom, não chegarei seguramente ao Presidente da República, mas também, como muitos outros portugueses, somos charneiras, também vivemos. Os nossos pais foram, embora não tenham sido figuras preeminentes do Estado, como o meu pai e a minha mãe também não foram do Estado anterior, do Estado Novo, não obstante isso, nós também fomos charneira, porque também vivemos, também nascemos no anterior regime, também passámos por essa data do 25 de Abril e estamos também hoje, cada um de nós, a fazer os seus percursos à sua maneira. Portanto, aqui fica este passar também para os cidadãos que são cidadãos ditos normais. Uhum. Se o Marcelo Rebelo de Sousa tivesse feito o discurso a 27 de Abril, também teria sido obrigado a ter comemorado a morte, os 500 anos da morte de Fernão Magalhães, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos nomes incontornáveis da história de Portugal, ao ter realizado, embora que não tivesse cumprido, a primeira viagem de circunnavegação. Bom, deixamos tudo isso e não vamos falar... E para concluir então, nas notas de abertura... dizer apenas que estamos num período, e oxalá que continue, num período que parece-nos extremamente favorável face àquilo que está a ser a pandemia em Portugal. Ainda que tenhamos registrado 353 novos casos e 5 mortes, temos nitidamente menos internamentos por Covid, menos internamentos nos cuidados intensivos. Portugal ultrapassa hoje a fasquia dos 3 milhões de vacinados. Gouveia Mel diz que 22 do homem do camuflado, quem presta as minhas homenagens, diz que 22% da população terá a primeira dose de vacina até sexta-feira e que a faixa dos 60 anos deverá estar coberta até 23 de maio e que a faixa dos 40 deverá estar vacinada até agosto. Tudo isto é extremamente favorável. Henrique de Barros, epidemiologista, está convicto que Portugal pode chegar a setembro sem casos de infecção, que seria notável, e oxalá que aconteça. E isto será já o reflexo da vacinação nos grupos etários mais elevados. E Bill Gates diz que a pandemia terminará em 2022, ou seja, que tudo isto se confirme, que tudo isto continua a evoluir favoravelmente, e vamos esperar, enfim, por aquilo que vão ser as notícias do Presidente quando informar logo se vai haver mais estado de emergência ou não. Naturalmente terão que continuar a haver cuidados, cada um de nós, do Estado e da comunidade como um todo, mas oxalá que nós consigamos continuar a batalhar face a esta pandemia e que a nossa vida volte ao normal, com saúde e com disposição. Obrigado, Ricardo. Alberto Magalhães, boa tarde, bem-vindo. Notas de abertura no programa desta semana. Olha, eu tenho que voltar ao assunto, a manifestação do 25 de Abril, para começar. E porque eu escrevi esta semana muito sobre isto, porque a manifestação do 25 de Abril? Porque ficou provado mais uma vez, e desta vez parece-me que é aos olhos de toda a gente, que o pretenso desfile unitário da Avenida da Liberdade nunca deixou de ser sectário. A semana passada fiquei a saber que o Sérgio Sousa Pinto, quando era presidente da Juventude Socialista, teimou em fazer parte da manifestação, em estar na manifestação, e foi alvo de insultos dos camaradas da manifestação. Este ano foi o Iniciativa Liberal, como toda a gente já sabe, não vale a pena insistir. O que é certo é que o desfile não é unitário e ficamos todos a perceber que há um 25 de Abril programático que deixa de fora quem não se diz de esquerda, e depois há um 25 de Abril mais amplo, mais abrangente, que é o derrubo da ditadura e que abre a possibilidade de um regime democrático e que, portanto, está aberto a mudanças limitadas nos termos da Constituição, obviamente, mas está aberto a mudanças, não é um 25 de Abril fechado, caduco, como aquele que desfila na Avenida da Liberdade. E disse.
Muito bem, Alberto, obrigado. Assim começamos o A Torto e Direito. Vamos falar do discurso do Presidente da República. O Ricardo Freixiel já começou a levantar um pouco do véu da nossa agenda, mas vamos lá falar com o Bento Anastácio. Bento Anastácio, tivemos um discurso do Presidente da República na Assembleia, nestas comemorações dos 47 anos do 25 de Abril, que foi aplaudido de pé por quase todos os deputados, com exceção do Chega. Mas Exato. há um diverso conteúdo para analisar. Sim, dizer que essa parte do deputado que ficou quieto, irei falar na segunda volta. Na primeira volta, dizer duas coisas. Primeiro, que é uma peça de oratória brilhante. Não é propriamente o Padre António Vieira, mas, de facto, é uma peça de oratória brilhante e é, sobretudo, na sua primeira parte, uma lição, sei lá, de direito da filosofia da história. E é essencialmente isso. É essencialmente um discurso que faz apelo a que os extremismos tenham alguma contenção e que haja uma abordagem intelectualmente honesta dos percursos que nos levaram ao Portugal que somos. Nós somos um país com 800 anos e que, como tal, teve várias formas de se olhar, para si próprio e para as formas e para a forma como está em sociedade e a forma como trata os seus, mas tem de ser olhada com os olhos do tempo. Obviamente que não se pretende, e também o Presidente da República não pretendeu esquecer que houve erros grandes no percurso que nos levou até ao 25 de Abril. Tudo o que, não vale a pena voltarmos aqui a falar nisto, tudo o que tem a ver com o regime fascista, a forma como foi combatido e, sobretudo, o tempo pós 25 de Abril. É claro que nós não podemos deixar, e fez aí eu nessa parte concordo em absoluto na leitura que faz da fase histórica que levou à descolonização não só do Império Português, como também do resto da Europa, que tem a ver e que causou profundos traumas e que continua a provocar graves problemas à África, que tem a ver com o Tratado de Versalhes e com a divisão, a régua e esquadro do continente africano, e mantendo depois a ONU invioláveis essas fronteiras, que dividiu povos, dividiu etnias, dividiu comunidades que depois, obviamente, não aceitaram pacificamente essas coisas e continuamos a ter o tribalismo, e depois passou a chamar-se tribalismo uma coisa que era não só como manter as suas nações como Estados. Depois tem a ver com o que tem mais a ver connosco, com o processo de descolonização, que obviamente foi atrasado no tempo, e isso o Presidente da República fala, e fala também numa coisa que me acho importante, que tem a ver com o tipo de relação que existe hoje entre Portugal e os países de língua oficial portuguesa. Penso que isto é, em minha opinião, que se deve à luta conjunta entre as elites, obviamente, africanas de expressão portuguesa, quem estudou nas universidades portuguesas, quem combateu o fascismo nos mesmos sítios, e o simples facto dos dirigentes dos países africanos de expressão portuguesa terem passado pelas mesmas cadeias que os resistentes ao fascismo permitiu, em minha opinião, que essas relações se estabelecessem. Se olharmos ao que existe de relacionamento entre a França e as suas ex-colónias e Portugal
e as suas ex-colónias não têm nada a ver uma coisa com outra. Vamos dar a oportunidade ao Bento de continuar a sua análise numa segunda volta. Ricardo Freixiau, que o que lhe merece esta peça de oratória brilhante, como aqui disse o Bento Anastácio, o discurso do Presidente da República. Eu não ouvi direto. Não vi direto, mas documentei-me. Mas documentei-me. Eu não ouvi, mas li. Documentei-me. Eu acho. O 25 de Abril é escusado, é naturalmente um marco histórico incontornável na política e na orientação do Estado português e da nossa vida, pese embora ter acontecido já há 47 anos, portanto isso é inquestionável. As comemorações do 25 de Abril, tal como são feitas e como são repetidas todos os anos, dá uma sensação que eu sou católico QB, confesso-me muitas vezes diretamente quando rezo, confesso-me também junto de um ou outro padre que olha, daqui permitam-me que possa endereçar um voto de boas melhoras ao padre doutor Corte Real, o Corte Real que está doente e que eu desejo pároco de Santana e de Oriola, mas acho que as pessoas, o 25 de Abril é comemorado hoje como que aqueles católicos, enfim, que praticam, que se confessam, que comemoram, que vão à missa e que depois estão prontos a pecar imediatamente a seguir. Que me perdoem, mas ao lado bom da confissão, ao lado bom do purificar, mas depois a malta fica toda pronta para pecar e para fazer todas as diatribes que se tem feito ao longo destes 47 anos depois do 25 de Abril. O discurso do Presidente, naturalmente, no que diz respeito, retém sobretudo a componente histórica e o traçado histórico e a súmula histórica que Marcelo Rebelo de Sousa faz relativamente à história de Portugal e sobretudo daquilo que se devia tirar da história de Portugal para que também com o espírito mais puro do eventual 25 de Abril qualquer tenha ele sido feito de outra maneira qualquer que não aquela como foi feita, mas tudo aquilo que poderia ser retirado daí e portanto a liberdade na sua maior amplitude, a pureza de espírito, de sentimentos e de orientações e de fazer política que muitas vezes não é feita. E aí retiro essa notável capacidade de quem sou eu agora para avaliar a capacidade que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem a esse nível, mas de facto relevo essa capacidade de resenha histórica e de nos remeter para a história da pátria que tão falha está e que tantos por vezes querem apagar nestes momentos do pós-25 de Abril. Acho escusado algumas referências que continuam a ser sistematicamente, e isto vou entroncar um pouco naquilo que o Alberto Magalhães falou relativamente às manifestações. O 25 de Abril não é de ninguém, e muito menos dos capitães. E, portanto, os capitães foram apenas as ferramentas que eles próprios utilizaram. Com que espírito sabemos lá porquê, e sabemos também qual foi o espírito que esteve na base de tudo isto, e portanto não é dos capitães e muito menos é de Vasco Lourenço e da Comissão do 25. E acha que no discurso do Presidente houve algumas dessas referências ainda? Houve, que eu acho que são... Já chega. Já chega. Muito o 25 de Abril é o que é, mas não é dos capitães. Alberto não Magalhães, eu enquanto cidadão, não quero que o 25 de Abril seja dos capitães. Alberto Magalhães, do discurso do Presidente da República, realmente houve essa referência à representação dos capitães de Abril, dos militares de Abril, feita pela Associação 25 Porque, de Abril, atenção, mas houve outras referências, nomeadamente também ramalhianos, não é? Luís Matias, porque os militares, a instituição militar é um todo, os capitães é apenas uma parte. Alberto, como dizia, também uma outra referência feita a outro militar, que foi Presidente da República, o General Ramalhianos. Sim. Eu já lá vou a Ramalhianos. Eu acho que concordo com o Bento
fundamentalmente com aquilo que o Bento disse, quase com tudo o que ele disse. Começando por dizer, que, como ele disse, que o discurso do Marcelo Rebelo de Sousa este ano foi dos melhores discursos do 25 de Abril, desde o 25 de Abril, na minha humilde opinião. Foi um belíssimo discurso, concordo com aquilo a análise que o Bento faz. Tenho que acrescentar que, para mim, a lição que eu tirei maior, ou aquilo que me chamou mais a atenção, foi a maneira como ele disse que não podemos exigir que as pessoas que viveram noutra época com outros valores vejam as coisas como nós vemos hoje, ou pudessem antecipar os valores que nós temos hoje, embora isto seja discutível, não é? Porque também há quem diga, por exemplo, o Manel Loft, que é do Partido Comunista, hoje escreve no Público que isto não é bem assim, e com alguma razão que isto não é bem assim, porque na altura em que a maioria tinha certos valores, já havia minorias a lutar por outros valores. Mas, enfim, de um ponto de vista geral, penso que o Marcelo Rebelo de Sousa esteve bem em salientar que não se podem culpar os portugueses de 1500 por não serem contra a escravatura, por exemplo. Isto para dar um exemplo. Mas para mim, mais importante foi quando ele chamou a atenção de que nós também temos que nos pôr, se temos que nos pôr na pele dos ex-combatentes, por exemplo, se temos que nos pôr na pele dos que estavam em África, portugueses, e que se consideravam africanos, porque eram africanos, porque já lá tinham nascido, por exemplo, muitos deles assim era, temos que percebê-los, mas também temos que perceber o outro lado, o lado dos que combatiam contra os portugueses pela libertação das suas terras. E eu acho que este apelo à empatia com os outros, até com os inimigos, para ver as coisas do lado de lá, é muito importante. É uma qualidade rara, mas importante. Não sei se eu digo rara, mas se calhar não é tão rara como isso. Nós conseguirmos pôr-nos na pele do outro, não é? Do outro que não pensa como nós. Em relação ao 25 de Abril não ser de ninguém, é óbvio que o 25 de Abril encerrava em si já esse mandamento, não é? Ao propor-se fundar um regime democrático, deixou de ter dono, porque só os regimes autoritários e as ditaduras é que têm dono. Nos regimes democráticos não há donos, há apenas eleições, maiorias circunstanciais e, no nosso caso, não só no nosso caso, na maior parte dos casos, e o exemplo fundador é a Constituição dos Estados Unidos da América. No nosso caso também temos uma Constituição que tem limites à sua alteração, digamos assim, portanto há coisas que não se podem mudar, tal como na Constituição americana também. Há coisas que para se mudarem precisavam talvez de 100% de votação na Assembleia da República, digo eu. Para já fico-me por aqui. Bento Anastácio, querias nesta segunda volta falar sobre as reações dos partidos também, não é? Não propriamente. Ia só tentar encontrar aqui uma justificação para que um ilustre deputado, porque são todos deputados e são todos ilustres, como diria o Shakespeare acerca de César e de quem matou César. Mas pronto, não iremos por aí. É claro que depois o Presidente da República alerta para todos os perigos que traz a extrema-direita e o nacionalismo bacoco ao país. Porque, e diz ele bem, que, e se calhar a maioria deles não entendeu e que fez
o que o Presidente da República disse, quando ele faz claramente a distinção entre o que é uma nação e o que é uma pátria. E que são coisas que, se calhar, muitas das vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, e não é por acaso que uns se autodefinem como patriotas, outros como nacionalistas. Essas coisas têm diferenças e são diferentes. Não gostou de certeza absoluta e as referências ao respeito pelas diferenças, aos direitos que tem quem nós recebemos e os que nós exigimos de quem nos recebe. Isso deixou um pouco, se calhar, não gostar. Já que a visão da história que o Presidente da República trouxe ontem, já que, obviamente, ninguém põe em causa a qualidade intelectual e de análise do Presidente da República. O que o Presidente da República traz é uma história de um Portugal diferente do nacionalismo bacoco que a extrema-direita quer trazer ao país. Não fomos e nunca seremos um país perfeito, obviamente. Não fomos um país de heróis, mas não somos uma pátria de vilões. O querer fazer esquecer uma das partes da história é sempre mau. O querer moldar a história à nossa maneira já trouxe muitos maus exemplos por esse mundo fora, para que nós os possamos sequer admitir em tese, quanto mais de facto. Ricardo Freixal, terá sido este um discurso também para fazer um fincapé ou ser uma antítese clara aos extremismos que tantas vezes falamos e que se tem manifestado mais na cena política nacional? O Luís Matias parece que é bruxo. Eu ia pegar precisamente na parte que porque eu não ouvi, sinceramente, não ouvi todo, com muita atenção todo o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, a partir de determinada altura, se calhar, e não fui capaz de captar pelo menos aquela sintosa referência que o Bento fez ao perigo do nacionalismo bacoco, o perigo que isso pode representar para a democracia. E eu acrescentaria que, então, se nessa altura se me falhou eu ter ouvido do Presidente da República no seu discurso essa parte, então também terá falhado, ou falhou eu ter ouvido, ou falhou no discurso do Presidente da República o perigo também que representa o tentar apropriar do pensamento e daquilo que é o correto do ponto de vista democrático, ou o pertence correto do ponto de vista democrático, para que a partir daí sobrevenham tendências e correntes extremistas, também não da direita, mas nesse caso da esquerda. Ou seja, o extremismo naturalmente, transversalmente, são maus para os regimes democráticos, são maus para a comunidade, e portanto venham eles da esquerda, venham eles da direita bacoca, ou venham da esquerda mais folclórica e mais fuleira, eventualmente, não é? Portanto, acho que isso está subjacente, não o extremismo, e isso eu retive. Mas retive não apenas como uma nota, até mesmo pelo próprio apropriar dos ideais do 25 de Abril, que não deve ser permitido a nenhuma facção, nem a nenhuma corrente, nem a nenhuma força. Isso exclui naturalmente o apropriar do pensamento do diapasão da sociedade por qualquer força de extrema, seja ela de direita ou seja de esquerda, não é? Alberto Magalhães, para concluir este discurso, esta análise ao discurso do Presidente da República, ias por onde? Pegar onde agora? Duas ou três coisas que ainda não peguei. Primeiro, quanto à democracia, ele respondeu a um inquérito do Instituto de Ciências Sociais e do ISCTE, que muito propagandeados, com resultados muito propagandeados, uns dias antes do 25 de Abril,
em que se dizia que só 10%, se não me engano, só 10% dos portugueses é que consideravam a democracia portuguesa uma democracia plena. Ora bem, o Marcelo Rebelo de Sousa respondeu, e muito bem, que não há, as democracias nunca são plenas, nem nunca são perfeitas, que isso é um absurdo. A própria pergunta do ISCTE e do Instituto de Ciências Sociais é manhosa, leva as pessoas a dar uma resposta que não tem sentido absolutamente nenhum. Que democracia é uma democracia plena? É nos Estados Unidos? É evidente que não. É na Rússia, é na China, é na Inglaterra. Todas as democracias têm defeitos, têm falhas. Não, tudo o que é humano não é perfeito, é imperfeito, como é óbvio. E aliás, ele depois até disse, até deu um exemplo, com 2 milhões de pobres, em 10 milhões de habitantes, com 2 milhões de pobres, como é que a democracia portuguesa poderia ser perfeita? Tem muito ainda que melhorar. Eu diria, com 2 milhões de pobres e 50% de abstencionistas, como é que pode ser uma democracia perfeita? Depois, em relação àquilo que os meus amigos estavam a comentarem, dos extremos e tal, eu li assim a coisa, o discurso do Marcelo. Nem exaltação acrítica da nossa história, como faz a extrema-direita, nem demolição global e flagelação exagerada, acho que a flagelação exagerada foi a mesma expressão que ele utilizou. Acho que sim. Do povo português, como faz a extrema-esquerda. Esta é a receita que o Marcelo propõe e parece-me a mim muito bem. Em relação ainda dizer uma coisa, o que o Marcelo nos propõe é que a gente evite, de facto, as oposições extremas e as rupturas radicais e que envidemos todos esforços, pelo menos os democratas, para compreender o que pensam e sentem aqueles que são diferentes de nós e pensam diferentes de nós, e para encontrarmos um rumo sem que a nau ande para a esquerda e para a direita sem o mínimo consenso e, portanto, acabe por naufragar nestes mares agitados do mundo perigoso em que nós vivemos. Da análise que fizemos ao discurso do Presidente da República nos 47 anos do 25 de Abril, vamos falar de algo que tem sido muito falado, também muitas vezes, nas comemorações do 25 de Abril. A justiça. O tema é-nos trazido pelo Bento Anastácio. Bento, vamos lá. O que é que queres falar sobre a justiça concretamente? Eu quero falar concretamente sobre uma senhora juiz ou juíza do Supremo Tribunal de Justiça deste país. Penso que se não a primeira, uma das primeiras a subir a juiz conselheiro, que teve um desabafo numa rede social e que daí veio uma quantidade de problemas. Senhora juiz, isto vem a propósito de um caso de uma criança que foi assassinada pelo pai, o caso Valentina, que há pouco tempo chegou finalmente a julgamento, em que ela questiona como é que os magistrados entregam a partilha daquela criança, quais são as condições que levam, e dizia ela muito bem que não era a primeira vez que tal acontecia. E, obviamente, nós temos tido vários exemplos de problemas graves por incompetência de quem é, por lei, obrigado a zelar pelo interesse superior das nossas crianças. Ora, isto valeu à senhora doutora Clara Sotomayor um processo disciplinar. Processo disciplinar sobre as suas opiniões, como se, acho que todos os juízes têm o dever de recato, mas uma coisa é o dever de recato sobre uma qualquer decisão, outra é, como ela dizia,
a indignação, e os juízes também têm, como cidadãos, a indignação pelo resultado de uma determinada ação. O que a senhora, a meu ver, questionou não foi a decisão em si, foi o contexto em que, e tudo o que envolve a decisão quando é tomada, e o facto de uma criança ter sido assassinada e de mais uma vez o sistema ter falhado. Depois disto, segue-se um processo recambulesco, como em tudo quando são os processos judiciais e disciplinares na nossa justiça, que tem inclusive uma audiência pública em que a senhora se defende, como qualquer cidadão tem o direito a se defender, e que dizem a determinada altura que parece que a justiça ainda não chegou, o 25 de Abril ainda não chegou à justiça e que tem dúvidas que a própria Inquisição alguma vez tenha de lá saído. Eu queria apenas e só prestar toda a minha solidariedade para com uma senhora que, apesar de ser juíza, continua a indignar-se. E todo o meu repúdio por alguém, como um dos inquiridores, que a acusou de ser emotiva. Como se o facto de ser emotiva seja uma mancha enorme no currículo de uma magistrada. Eu penso que aqui também vem um piquinho de machismo do tempo em que as mulheres não podiam ser juízes precisamente por não serem racionais, por serem tanto ou quanto emotivas. E, portanto, com o sistema judicial que temos, e quando à cúpula das cúpulas isto chega, esperemos por melhores dias. O Bento Anastácio trouxe-nos o caso da juiz Clara Sotomayor, Ricardo Freixal, e o Bento traz, no final desta sua intervenção, a tal questão da emoção. Aproveito para dizer aos ouvintes que isto refere-se a um caso em que a conselheira se emocionou quando falou sobre o processo a que estava a ser sujeita pelo Conselho Superior de Magistratura, ao dizer que se comparava aos processos realizados antes do 25 de Abril. Ricardo, o que dizer deste caso e como é que se põem os pesos na balança entre o criticar uma decisão de um juiz ou não por parte de um outro colega? Nós já várias vezes aqui abordámos a questão da justiça por razões diversas. E eu sempre manifestei um respeito muito grande pela justiça e manifesto, mas manifestei também sempre o desejo para que todos nós tenhamos até agora sido julgados, bem julgados, ou que a justiça nos tenha sido bem aplicada, e sobretudo para que um dia qualquer que tenhamos que ser confrontados com a justiça, são as mais variadas formas de se contactar, oxalá que sejamos todos bem julgados. E temo isto porque há sinais evidentes na comunidade, ao longo dos tempos, isto de há uns anos a esta parte, há sinais evidentes de que qualquer coisa não está bem na justiça. E não é só o caso da juiz Clara Sotomayor, que eu não conhecia, mas que debrucei sobre ele. São casos vários, sei lá, eu teria acerca do caso Marquês, e continua sempre na dúvida sobre o que é que poderá ter havido em volta do caso Marquês, nomeadamente o início do estudo do processo, quem é que logo na distribuição do processo, quer dizer, há aqui muita coisa que sobretudo que parece não estar bem porque é trazido para a praça pública, e a justiça antigamente no meu tempo não era trazida para a praça pública. Eu acho que os atores principais não têm que ser os juízes.
eventualmente terá que ser a discussão à volta das leis, mas não podemos ir buscar a discussão, não podemos ir fazer a discussão acerca das leis ou acerca do sistema baseado nas intervenções individuais de cada um dos juízes, seja um, seja outro, seja o Rangel, seja... E depois queria desviar isto, Bento Anastácio, da questão do sexo ou do género, nada. Aqui, independentemente de ser uma senhora ou de ser uma fêmea ou de ser um macho, aqui isto não está em causa. Eu queria desviar isto dessa situação. Pois, mas, acho também, e todos nós somos... Foi levantado. Não, mas acho que não, eu não sei qual foi. Pelo inquiritor. Pois, não sei se essa referência à emotividade terá alguma coisa a ver com o género ou com o sexo. Mas o que é facto é que eu próprio nós somos emotivos, nós, mal daqueles que não são emotivos. O juiz pode ter as suas emoções, mas enquanto julga não pode ser emotivo. Mas a senhora não estava a ser julgada, estava a julgar, estava a emitir uma opinião. Eu acho que, sobretudo, o que transparece daqui é que algo não está bem. A regulação do poder paternal, ouça, Bento, só não há... Os casos que nós conhecemos e que são escassos face ao universo dos que são tratados e dos que são julgados, sabemos todos que só não há mais casos daqueles por milagre. Todos nós temos casos que conhecemos que não obrigatoriamente nos quais tínhamos participado diretamente, mas que se passaram ao nosso lado, que só não resultam mal porque não calha. E, portanto, isto serve apenas para deixar o véu um pouco no ar, porque já o temos levantado aqui várias vezes, que algo não está bem, de facto, na justiça. E que terá que haver aqui, transversalmente ao sistema, uma normalidade e, sobretudo, a justiça não é para ser feita na praça pública. De qualquer forma, o ela aparecer na praça pública e alguém trazer para a praça pública só serve, de facto, para que nós estejamos alerta para estas situações e outras. O problema é que, muitas vezes, muitas destas decisões não podem ser revertidas. Não são porque no tempo não há hipótese de as reparar, algumas com graves situações, e outras continuam eternamente adiadas porque, de facto, as coisas não estão a funcionar bem, a justiça não está a funcionar bem. E deixo daqui, deste caso, aproveito para, mais uma vez aqui, apelar não sei a quem, porque depois os apelos em termos de justiça nós, enquanto cidadãos, temos muita pouca capacidade para intervir, não é? Se calhar ainda bem, mas sentimos que as coisas não estão bem, que podemos eventualmente ser mal julgados nos vários aspectos pelos quais podemos ser confrontados com a justiça, mas também não podemos fazer nada para que isto aconteça de uma forma diferente, não é? Alberto Magalhães, pegando aqui nas palavras do Ricardo, de sentirmos que algo não está bem, mas não podemos fazer nada para que melhore, será que é isso que sente a juíza Clara Sotomayor? Não, eu acho que a juíza Clara Sotomayor enferma, de facto, de qualquer coisa que não está bem. Assim é que a gente deve pôr as coisas. Primeiro, o comentário dela no Facebook e que levou a um processo disciplinar, que lhe fosse levantado um processo disciplinar, inclusivamente tem um erro. Isto é, ela acusa o juiz um colega que julgou o caso no tribunal em geral, os dois. Posso falar? Sim. Ela acusa o juiz de ter imposto a guarda partilhada entre a mãe da Valentina e o pai da Valentina, isto é, dar o mesmo poder parental, digamos assim, tanto à mãe como ao pai, que acabou por matar a criança e foi agora condenado a 25 anos. Ora, isto começa por não estar certo, porque a guarda era da mãe, não era partilhada. Portanto, a juíza fez um comentário e ainda por cima mal informado, o que não me parece bem, como é óbvio. Diz o Bento, e com razão, que o comportamento, que as pessoas que se emocionam não devem ser julgadas por isso.
é óbvio que os comportamentos racionais, nós sabemos isso desde que o António Damasio escreveu O Erro de Descartes, sabemos que não se pode, um comportamento racional tem sempre também uma componente emocional, e deve ter, porque senão o comportamento acaba por ele próprio não ser racional, ou ser racional demais, se quiserem assim. Mas um juiz tem de interpretar a lei sem preconceitos ideológicos. E a juíza Maria Clara Sotomayor parece-me, pelas intervenções públicas que tenho visto e por um artigo que ela escreveu, que até vos posso dar o coisa que se chama, deixa lá ver, uma análise crítica da síndrome da alienação parental e os riscos da sua utilização nos tribunais de família, onde ela repete uma série de inverdades sobre a alienação parental, inclusivamente que não existe alienação parental nenhuma, que é uma desculpa que os pais dão para culparem as mães e retirarem-lhes os filhos. Mas isso levar-nos a uma conversa muito grande. Portanto, o que me parece é que a juíza tem alguns preconceitos ideológicos, ela própria se diz uma feminista ferrenha, o que não é pecado nem crime, devo já dizer. Mas, portanto, começou com um erro. Eu vou-vos ler só um excertozinho de uma entrevista que ela deu ao Notícias Magazine em 2019. Às tantas, o jornalista pergunta-lhe: o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, com quem ela teve um diferendo e fizeram queixa um do outro, e os dois processos foram arquivados pelo quê? Conselho Superior de Magistratura. Conselho Superior da Magistratura, estava-me a faltar a palavra. Bom, o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses declarou-a uma feminista excessiva. E ela responde assim: fez pior, chamou-me radical e colocou em causa a minha imparcialidade. Portanto, a juíza tem consciência, mostra aqui que tem consciência, que não deve ser radical. Ser radical não é bom, não é? E que deve ser imparcial. E depois perguntam-lhe assim: há quem a veja como o reverso da medalha do juiz Neto de Moura? E ela responde assim: Neto, isso dá-me vontade de rir. Neto de Moura está nas valorações atrasado 2000 anos. Eu, sendo o contrário dele, estaria 2000 anos à frente no futuro. Ora, isto é pura demagogia, não é nesse sentido de estar atrasado 2000 anos ou adiantado 2000 anos que a comparam, que dizem que ela é o reverso da medalha do juiz Neto de Moura. O que querem dizer é que um é um extremo e o outro é o outro extremo, como é óbvio, não é? Depois, ela diz que foi injustamente acusada pelos colegas, quando fez parte do Tribunal Constitucional, foi injustamente acusada de ter comparado num acórdão a violência doméstica ao terrorismo. E ela diz que isso é falso. E provavelmente não está lá no acórdão nada disso. Agora, que ela terá dito alguma coisa semelhante na discussão do acórdão com os colegas do Tribunal Constitucional, isso para mim é garantido. Reparem bem, o jornalista, nesta mesma entrevista, pergunta-lhe assim: então a violência doméstica é comparável ao terrorismo? E ela responde assim, começa a responder assim: em Portugal mata mais que o terrorismo. Reparem bem. Portanto, os acidentes de trânsito também, não é? Os acidentes de trânsito também. Tem toda a razão, é isso mesmo. Esse é o racional da coisa. Portanto, comete erros, imprecisões, tanto dizem coisas falsas acerca dela, como ela diz coisas falsas acerca dos colegas, e parece-me que de vez em quando perde o controle emocional. E eu não sou nada contra as emoções, agora contra a perda de controle emocional num juiz, parece-me, ou numa juíza, melhor dito, parece-me grave. Bento Anastácio, depois destas análises que aqui foram feitas, temos, o que é que podemos dizer? Deve haver esta crítica entre juízes, existindo também esta falha, pelos vistos, como aqui o Alberto disse, de rigor naquilo que se estava a criticar, na análise àquilo que se estava a criticar? Ela também foi, deixa-me só dizer, ela também foi vítima, porque de facto o presidente do sindicato
também a acusou de ter posto no acórdão que a violência doméstica era semelhante ao terrorismo, e parece que isso factualmente não é verdade. Bento. Eu quando trouxe esta questão, não tinha tanto a ver com a história da senhora e já a questão dela ter saído do Tribunal Constitucional e dos metadados e tudo isso. Não, tem a ver com uma questão clara, do meu ponto de vista, tem a ver com uma cidadã que, por acaso, é juiz, constata um facto que todos nós vemos aí ao dobrar da esquina, que a entrega do poder paternal é feito um bocado à balda, desculpem-me a expressão, que muitas das vezes não tem rigor em termos do que porque a criança não é bem ouvida, ou porque não é bem acompanhada, ou porque o juiz não tem o aconselhamento devido, ou porque o juiz não pede o aconselhamento devido, porque também há as duas situações, e que leva depois a que as coisas sejam irreversíveis. E no caso desta criança é de facto irreversível. Para ela não há mais nada. Ficou ali resolvido para sempre. Independentemente dos 25 ou 150 anos que o pai depois cumpra de cadeia. Quer dizer, não é por aí. Agora, o que me parece é que tudo isto reflete depois no que nós aqui temos falado várias vezes, que é na falta de confiança que se vai começando a ter na única instância que se tinha como confiável. E aí é que as coisas começam a ser complicadas, já que depois que fazer, nada porque nós, por contrato social e civilizacional, abdicamos de termos esse direito, que é o de julgar, e entregamos-lo a quem, em princípio, nós formaríamos e teria um determinado perfil e executaria essas funções. O que me parece que neste momento está posto em causa. E depois se encontra uma quantidade de fé-diversos para esconder o essencial. É todo este fogotório à volta de uma instituição que normalmente deveria ser absolutamente low profile, mas não no sentido cinzenta, mas resguardada e, sobretudo, regrada. Ricardo, estamos neste ponto então, temos uma justiça que deixou de ser regrada, como diz o Bento, e recatada. De low profile. Não, vamos ver, eu sempre tenho manifestado aqui que, de facto, a justiça é para ser feita, os agentes, os juízes não podem ser os protagonistas desta história toda. Mas também, se por um lado o low profile é bom, mas o low profile não significa, eu não quero que daqui se retire que o low profile significa fazer-se no obscurantismo, sem que ninguém saiba, porque ainda bem, se calhar, por um lado é mau que isto aconteça, mas ainda bem também que acontece para que se levante a ponta do véu e diga atenção, porque algo aqui irá mal. Porque se calhar a emotividade da senhora juiz, Clara Sotomayor, haverá pouca emoção no julgamento de alguns casos, e esta pouca emoção é o sentido do quê? Do haver pouca sensibilidade para a análise de determinado tipo de casos, ou sensibilidades em função da maneira como a cabeça de cada um pensa sem estar a julgar. Ou seja, eu tenho a sensação nítida que há juízes que às vezes julgam bem, quantas vezes julgam mal, e que às vezes julgam bem por acaso e quantas vezes julgam mal por acaso também. Que me perdoem os seus juízes que eventualmente nos deixam ouvir, mas de mim podem dizer a mesma coisa, e não digo isto com má fé, nem com espírito de querer crucificar ninguém. Agora, tenho a sensação nítida que a formação pessoal de cada um, por vezes, é de tal forma inflexível que os leva a trilhar a direito sem ter ali uma abertura que permita agilizar a lei em função dos casos.
poder parental e outro qualquer tipo de julgamento que seja feito. E às vezes julgam bem, outras vezes julgam mal, e aí daqueles, aqueles que são bem julgados, ainda bem que são, e coitados daqueles que são mal julgados. E pelo meio aparecem filhos, aparecem pais, porque há pais também mal julgados e mães mal julgadas, e daria pano para mangas, mas o Alberto Magalhães, eu não acredito que existe alienação parental ou outra coisa semelhante que lhe queiram chamar. Alberto, olha, o Ricardo deixou-te esta questão. Existe ou não alienação parental? Ou outra Para coisa terminar, qualquer. outra coisa qualquer. E para terminarmos o programa mas de acha hoje. que existe? Claro que existe. Bom, obrigado. Eu tive variedíssimos casos desses, não é? Que é a alienação parental. Eu não estou a falar de síndrome da alienação parental, porque quem diz que não existe, quem esteja interessado em que não exista, geralmente baseia-se nisto. Não, o síndrome da alienação parental não existe, não está na classificação das doenças mentais. É verdade, o síndrome não existe. Mas a alienação parental existe, que é a tentativa de um progenitor criar uma relação exclusiva com a criança, excluindo o outro progenitor, sem uma razão substancial. E normalmente a criança é levada a recusar conviver com o progenitor alienado. Claro que isto também, na minha opinião, embora isto agora não está escrito, isto é a minha opinião da minha prática, também existe a autoalienação, isto é, um progenitor que se aliena a si próprio, ou melhor, aliena de si a criança, porque abusa dela, por negligência ou abandono, por comportamentos impróprios ou dele ou da pessoa com quem ele se junta, madrasta ou padrasto, por alcoolismo, por violência, etc. Há várias formas de a pessoa se auto-alienar ou alienar de si a criança. E a alienação até pode ser iniciada pela criança às vezes. A criança pode tomar as dores do progenitor que é abandonado e que zanga-se com o progenitor traidor, entre aspas, e alia-se ao primeiro, mesmo contra a vontade expressa deste. Isto é, a criança pode, por exemplo, rejeitar o pai que saiu de casa e abandonou a mãe, mesmo que a mãe não queira isso. Portanto, há vários. O que é importante é isto. Em relação à alienação parental, aos que são contra e os que são a favor. E os que são contra muitas vezes abusam e nunca veem alienação parental em lado nenhum. E os que são a favor abusam de ver alienação parental onde não existe alienação parental. Existe apenas um progenitor a proteger a criança de outro mau progenitor, digamos assim. Portanto, é a tal questão do aconselhamento. Agora, Bento, eu ouvi-te e ia-te responder, disseste muito bem. É um problema de muitas vezes os juízes não terem o aconselhamento devido ou não quererem. Mas a doutora, a juíza Clara Sotomayor, é das que não quer aconselhamento. Ela diz que os psicólogos e outros especialistas tendem a tirar com a alienação parental para safar os maus pais, e que ela, neste artigo que eu ainda há bocadinho citei, diz que devem ser os juízes eles próprios a interrogar a criança, porque a criança, se diz que não quer o outro, há de ter não quer o pai ou não quer a mãe. Raramente interrogam. Ora, os juízes, em princípio, não sabem interrogar uma criança sem a influenciarem as respostas. Toda só de lá entrar. Portanto, na minha opinião, a juíza Sotomayor pensa mais pela ideologia do que propriamente pela ciência. Mas isto... Eu não tenho tempo para explicar mais. Porque pois não. Haveria muito mais para falar neste Doutor T Direito. Bento Anastácio, Alberto Magalhães, Ricardo Freixal, temos de fechar o programa. Pois, para fechar. Aqui bem, mas já é tradicional, a parte do Ricardo no final já é tradicional. Eu queria acrescentar, eu não aguento. Então diga, juntar rápido. O Coates aos Capitões de Abril. Pronto. Assim chegamos ao final deste Doutor T Direito na DNFM. Voltamos de hoje a uma semana com o Bento Anastácio, o Alberto Magalhães e o Ricardo Freixal para voltarmos a falar da atualidade e temas que importa compreender um pouco melhor. Até para a semana, amigos. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal.